Bom, continuando então a nossa relação de massas para a gente entender um pouco como é que se pesa, né? Que não é pesado, claro, mas como é que se determina uma massa de uma molécula, de um elemento químico para se fazer esses cálculos possíveis, a gente terminou falando que existia uma relação de massa atômica, né? A unidade de massa atômica que era 1/12 do átomo de carbono. Só que quando a gente fala em molécula, a gente tem que esse 1/12 é muito pequeno, tá? Por que é muito pequeno? Se a gente pensar em 5 mililitros de água, a gente tem 2 vezes 10 a 23 moléculas de água, tá? Isso aqui de zeros em moléculas. Imagina, em 5 mililitros de água, se a gente passar isso para 100 mililitros de água, a gente aumenta esses números aqui de forma que a gente não consegue mais trabalhar. Esses números ficam muito grandes e a gente perde aí todos os tratamentos matemáticos possíveis e a gente começa a ter uma grandeza que não é palpável, tá? Então, para que isso fosse possível e houvesse uma transformação razoável para se trabalhar com tudo isso de forma rotineira e cotidiana, que é o que a gente acaba fazendo, foi se criada então uma unidade de contagem para a química, que é o que a gente vai chamar de mol, tá? Então, um mol vai ser igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse número aqui, quando a gente fala em mol, significa que eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23. Assim como quando eu falo em uma dúzia, eu estou falando de 12. Quando eu falo em um cento, eu estou falando de 100. Quando eu falo em um mol, eu estou falando de 6,02 vezes 10 a 23, tá? Ó, 23 zeros, tá? Então, 6,02 vezes 10 a 23 é o que a gente vai chamar de número de Avogadro. Então, como é que eu vou trabalhar com essas grandezas? Vamos olhar aqui alguns exemplos, tá? Se eu falo para vocês que eu tenho 1 mol de átomos de carbono 12, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Percebam, ó, é 1 mol, é este número de átomos, tá? Então, eu posso simplificar. Eu posso dizer que eu tenho 2 mols, 3 mols, 4 mols, meio mol e multiplicar por este valor aqui. Se eu falar que eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá? Se eu falar que eu tenho 1 mol de íons nitratos, quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 íons nitrato. Observem, a quantidade, 1 mol e 6,02 vezes 10 a 23, nunca mudou. Se eu tivesse 2 mols, seria esse valor multiplicado por 2. 3 vezes 3, meio vezes meio, tá? O que muda é só o que eu estou calculando. Átomos, moléculas, íons, que são objetos de trabalho de um químico, né? Então, quer dizer, a gente não está diferenciando as unidades para nada, mas, por exemplo, eu não vou trabalhar com um mol de ovos, né? Ovos, a grandeza mais palpável seria dúzia. Então, eu não tenho essa quantidade de ovos para calcular. Então, por que eu estou falando de átomos, moléculas e íons? Porque são essas quantidades que são muito pequenas e eu preciso, então, de uma grandeza que simplifique essa quantidade aqui e nos mostre um valor mais mensurável, mais palpável. Mas, como é que eu posso trazer para unidades, né, que nós podemos medir, porque até agora a gente trabalhou com mol, com unidade de massa atômica, mas a gente não tem como colocar isso numa balança, por exemplo, né? Então, o que a gente tem que fazer é uma relação. Por exemplo, se eu falar do cloro, eu preciso saber qual é a massa atômica do cloro, né? Se voltar um pouquinho lá na nossa parte 1, vocês vão ver que a gente tem a relação de como é que eu chego nessa massa atômica ou na massa molecular, né? E se eu vou trazer essa informação da tabela periódica, tá? Trouxe essa informação, 35,5 unidades de massa atômica, tá? Como é que eu vou transformar isso para uma coisa palpável, uma unidade que eu conheça? Existe uma relação que mostra que esses valores são numericamente iguais quando a gente falar de um mol deste, no caso, o átomo, ou um mol daquela determinada molécula. Isso tudo vem da relação de Avogadro, tá? Quando ele estabeleceu aquele número, que não foi um número mágico, né? Que ele estabeleceu através de cálculos aquele número, ele estabeleceu uma série de relações, e uma delas é essa, que eu posso transformar para gramas, desde que eu fale que eu estou trabalhando com um mol, no caso daquele átomo, ou um mol daquela molécula, tá? Então, essa relação, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a tabela periódica, encontrar essa informação e fazer essa transformação. E se eu falar para moléculas, como é que eu faço isso?
Vamos pensar de novo na água, né? A gente está trabalhando com a água, mas para a gente manter um exemplo padrão. O que compõe a água? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? Aqui eu estou mostrando como se fosse uma equação, não é assim que a reação acontece, né? Nem assim que eles estão dispostos, mas só para a gente poder calcular. Então, ó, o hidrogênio, ele tem como massa atômica 1,01 unidades de massa atômica. O oxigênio, 15,99 unidades de massa atômica. Se eu somar este 15,99, 1,01 e 1,01, eu chego a um valor de 18 unidades de massa atômica. Isso aqui é a massa molecular, ou seja, esta uma molécula de água tem 18,0 unidades de massa atômica. Mas, de novo, né? É comum eu utilizar massa atômica ou massa molecular? Não. Essas unidades são feitas para se eu estivesse mensurando uma, tá? Como eu trabalho com quantidades muito maiores, vocês viram ali que em 5 ml de água eu tenho muitas moléculas, eu vou fazer a relação de Avogadro e transformar para saber que em 1 mol de água eu tenho então uma massa de 18 gramas, tá? Se eu tinha 18 unidades de massa atômica para uma molécula, eu tenho 18 gramas para 1 mol de moléculas, tá? Então, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que significa tudo isso para eu fazer essa relação, então, né? Que se eu pesar 18 gramas de água, significa que eu tenho exatamente 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água ali dentro. Significa que eu tenho 1 mol de água ali dentro, tá? Ah, mas em 1 mol é sempre esse valor? 1 mol é sempre esse valor para água. De novo, né? Estas informações são referentes a cada átomo. E aí, se voltar um pouquinho lá de como surgiu tudo isso, vocês vão ver que a gente está falando daquela relação de 1/12 do átomo de carbono. Cada átomo vai ter uma relação para aquele 1/12, alguns mais, outros menos, tá? Então, significa que para moléculas, eu tenho que a massa molar desta molécula é 18 gramas por mol, tá? O que significa que esta massa molar é 18 gramas por mol? Que eu tenho 18 gramas a cada 1 mol. 18 gramas a cada 1 mol, tá? Então, observem o seguinte, quando a gente fala em massa, a gente deixa de falar em massa molecular e passa a falar em massa molar. Beleza? Percebam que é um termo novo, mas ó, a gente veio trabalhando com isso até agora, falando em molécula, molécula, molécula. Eu não estou mais calculando a massa de uma molécula, eu estou calculando a massa de 1 mol de moléculas. E este 1 mol de moléculas nos remete à massa molar. E aí, de novo, né, respondendo, para todas as moléculas existem massas molares para todas as moléculas. Só que a gente vai ter valores diferentes porque a relação com 1/12 do átomo de carbono é diferente. Então, olha só, oxigênio gasoso, a massa molar dele, 32,0 gramas por mol. Quer dizer que se eu conseguir medir a massa de 32 gramas de oxigênio gasoso, eu tenho ali dentro 1 mol, eu tenho ali dentro 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Cloreto de sódio, mesma coisa. A massa molar, 58,45 gramas por mol. Quer dizer que se eu meço esta massa aqui, eu tenho 1 mol de cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Ou seja, eu tenho possibilidades de massa molar para todos os estados físicos, né? Líquido, gasoso e sólido. Então, isso não me limita a medir a massa da minha molécula, né? A massa de 1 mol da minha molécula ou de quantos mols na proporção eu quiser ter. Então, para a gente entender isso numa reação química, vamos observar qual foi a abordagem que a gente fez nessa relação estequiométrica aqui, ou seja, nessa relação de proporcionalidades. Se eu fizer uma abordagem molecular, ou seja, tentar olhar o que acontece com cada molécula, eu poderia dizer que eu tenho 2 moléculas de H2 reagindo com uma molécula de O2, formando 2 moléculas de água. Primeiro ponto é, essa reação aconteceu? Aconteceu porque houve rompimento e formação de ligações em relação
aos reagentes e os produtos, né? Então, comparativamente, eu rompi e formei novas ligações. Só que isso é uma abordagem molecular. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, de uma proporção que vai ter um valor meio no coeficiente. E vocês vão pensar, mas existe meia molécula? Não, não existe, porque essa relação aqui a gente sempre vai trazer como mol, né? Que é o palpável para nós aqui no mundo real. Então, 2 mols de H2 reagem com 1 mol de O2, formando 2 mols de H2O. Isso permite que a gente tenha meio mol. Meio mol não é aquela quantidade do número de Avogadro dividido por 2, então a gente pode dividir esses valores todos por 2, por exemplo. Por que eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2? Porque a proporção se mantém. Então é 2 para 1 para 2 vai se manter, 4 para 2 para 4, tá? Isso significa o quê? Que eu posso reagir 4 gramas de H2 com 32 gramas de O2, formando 36 gramas de água, né? Percebam que se mantém, tá? Ou seja, eu não criei, eu não destruí, eu apenas transformei. Só que agora numa abordagem molar, ou seja, numa abordagem que a gente tem de uma quantidade muito grande de átomos e moléculas. Beleza, galera? Qualquer coisa, mandem dúvidas.